Cumprimentamos a todos nossos queridos amados irmãos em Cristo Jesus com a paz do Senhor. É com muita alegria que nós damos continuidade aos estudos bíblicos das nossas lições CPAD. Estamos estudando Escola Bíblica Dominical, na sequência de estudos, lição de número 7, o relacionamento entre nora e sogra. Estudaremos a lição de acordo com o livro histórico de Ruth, capítulo 1. Estudaremos todos os capítulos nesta lição. Estudaremos os tópicos a seguir: a crise econômica na terra da Judéia, depois, superando as crises existenciais, fé e trabalho numa nova perspectiva. E o último tópico, Ruth encontra o remidor da sua família. Prepara lápis e caneta, papel na mão. Encontraremos agora o tesouro escondido. Ruth, de acordo com Provérbios 31, verso 10, mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede o de rubis. A família de Elimeleque achou uma joia rara e preciosa. O nome desta joia é Ruth. Nem mesmo na terra de Israel poderia se encontrar uma joia preciosa que vale mais do que os próprios rubis. De acordo com o livro de Ruth, nós vamos ver que ela é a mulher virtuosa de Provérbios 31, verso 10. E nós vamos estudar na nossa aula extra muito argumento bíblico relacionado a esta mulher virtuosa para mostrar dentro do livro de Ruth as características desta fiel serva de Deus, do Senhor. Ruth, veja as suas características. Anote aí as características de Ruth. Vamos lá? Anote aí. Ruth, temente a Deus. Ruth, fiel a Deus. Ruth só tinha um Deus. Ruth é sábia. Então, estas são as características de Ruth. E ela é considerada a mulher virtuosa de Provérbios 31. Quem achou? A família de Elimeleque. Dentro deste assunto, nós vamos ver que Elimeleque teve uma função principal de ser pai de 2 filhos. Os 2 filhos tiveram as funções principais de atrair as suas esposas. Opa, nós entendemos que Deus escondeu no arraial dos inimigos quem? Gênesis 3 e 15 passa por lá. Lembra de a semente da mulher? Desde Eva, passando por Sara, vindo por Tamar, vindo por agora Leia, Raquel, Ruth, depois Batseba, Raabe e, por último, Maria, da qual nasceu o Messias. Então veja como Deus vai escondendo por gerações a semente da mulher. Foi o que ele mesmo disse: esmagarei a cabeça de Satanás. Então Deus guardou, bem guardado em 7 chaves, esta semente. Como encontrar esta mulher? Então tinha que sair alguém das terras de Belém, diante de uma crise econômica fortíssima, onde na casa do pão faltou pão. Como pode a casa do pão faltar pão? Como pode uma padaria não ter pão? Como pode, aonde tem colheita de trigo e de cevada, não ter nenhum pão para comer? Mas Deus está por trás da história, é o soberano da história. Diante desta crise, Elimeleque com a sua família desce até as terras de Moabe. Presta atenção, ele desce até as terras de Moabe. Moabe é um povo originário de um dos filhos de Ló. Ló é fruto da intercessão de Abraão, quando Abraão diz para Deus não destruir Sodoma e Gomorra.
E Deus honra a oração de Abraão, salvando Ló da destruição de Sodoma e Gomorra, e assim sabendo que, ao preservar Ló, lá na frente, aparecia o trabalho de Ló, que era na história, nascer uma Ruth. Vocês sabiam que Ruth vem da descendência de Ló? Não é moabita? E Moabe não é descendente lá do incesto de Ló com uma das suas filhas? Então Deus tinha que manter vivo esse camarada. Deus tinha que honrar a oração intercessória de Abraão para que Ló pudesse dar continuidade em vida ao projeto que Deus havia de guardar a semente na história sem o inimigo souber. Como assim? Se na terra do inimigo, no meio dos inimigos, Deus escolheu só uma, a mulher virtuosa, da qual Elimeleque com a sua família inteira a encontrou. Elimeleque com a sua esposa Noemi. Noemi, nome de doçura, que se transformará em amargura, em Mara. Com isso, diante da história, ele sai da terra de Belém, passando pelo Mar Morto. Veja aqui, na nossa lousa, anote aí. Sai de Belém, passa pelo Mar Morto, aqui o Mar Morto, vai até as proximidades da região da terra de Moabe. Então veja que ele sai daqui exatamente por quê? Por causa da fome. E ele precisou vender a sua propriedade a fim de escapar-se da morte. Jesus havia falado que aquele que procurar salvar a sua vida, Jesus está citando o caso de Elimeleque. Aquele Elimeleque que quis salvar a sua vida, perderá. Entende o mistério da qual Jesus estava falando no Novo Testamento? Aquele que tentar salvar a sua vida, perdê-la. Então veja que Elimeleque, ele vende a sua propriedade, certo? E vem exatamente para essa terra com os filhos. Anote aí o nome dos filhos: Malom e Quilion. Então Malom casa com Ruth, Quilion casa com Orfa. Veja a família aumentando: 1, Noemi, 2, Malom, 3, Quilion, 4, Ruth, 5, Orfa, 6. Vai aparecer o 7. Só tem que ter 7. Porque é o nosso Cristo. É aquele que anda no meio dos 7 castiçais. Ele tem os 7 Espíritos de Deus. Aleluia. Então veja que aqui nessa história, quando eles chegam na terra de Moabe, eles têm uma triste decepção diante da situação. Uma tragédia acontece na família, que infelizmente Noemi perde o marido, morre Elimeleque, Noemi perde os seus 2 filhos, morre Malom e Quilion, e agora, viúva, só tem que apelar pela fé. Então a história de Ruth mostra uma Noemi como sogra. Vai anotando aí. E que esta Noemi representará na história a palavra de Deus, da qual Ruth se apegará a ela. Ruth fará tudo que Noemi mandar. Então Noemi será a lei de Deus no coração de Ruth, porque Ruth vai fazer tudo para agradar Noemi. Aleluia. E sendo Noemi a própria lei de Deus, será o guia, o tutor e o mestre que conduzirá Ruth até Boaz. Ruth, na tipologia bíblica, a igreja. Boaz, Cristo. A lei que conduz
nós a Cristo, nós a igreja. Noemi conduziu Ruth a Boaz. A lei, a palavra, os profetas, os salmos, que nos conduziu a Cristo. A finalidade da lei, revelar Jesus. Foi exatamente o que aconteceu. Boaz foi revelado pela lei, por Noemi. E Ruth se apegou à lei. E quando ela se apega à lei, e a lei agora conduz a graça, porque ela será favorecida mediante as suas necessidades, porque ela vai aos campos e vai achar a graça. Glória a Deus. Isso é importante, meus irmãos. E quando passa-se 10 anos, nas terras de Moabe, a fome não passa. Mas há uns rumores que na terra de Belém, Deus já começou a providenciar pão. Diante desses rumores, Noemi decide voltar para a sua terra, Belém de Judá. E quando ela decide voltar, aí entra agora o plano da salvação. Meus queridos irmãos, a história de Ruth está contido o plano da salvação, aonde teremos duas pessoas que decidirão. Nós teremos Ruth e teremos Orfa, que deverá decidir quanto à sua salvação. E a salvação será um ato de decisão delas, se vai ou se não vai, se apega ou se não apega, ama ou se não ama, prossegue no caminho até chegar ao final do caminho. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. As duas, elas decidem ir. É assim que está na Bíblia. Porque Deus não faz acepção de pessoas. O plano de Deus é maravilhoso e tremendo. A salvação é dada a todos os homens. Basta crer, ter atitude de decidir e caminhar e ir até o final da peleja e o final da batalha. As duas dizem o seguinte: nós vamos contigo, Noemi. E diante do caminho que elas já estavam, interessante que elas já estavam no caminho, Noemi colocará à prova as duas. Parece que estou vendo Cristo dizendo, as palavras de Noemi são as mesmas de Cristo, porque Cristo é a palavra. E ela representa a palavra aqui, porque ela diz: volte, minhas filhas, para a terra das suas mães. Volte à casa dos seus deuses. Não foi assim que Jesus disse, quando Pedro disse: a multidão está indo embora, Senhor. Jesus disse: vá também. Não quereis também ir junto com eles? Assim também foi Noemi. Volte, minhas filhas. Vai, Ruth, eu já sou anciã. Vai, Orfa, eu não tenho mais filhos. Diante da prova, teremos a sinceridade daqueles que diz que vão e vão. Os que diz vão e não vão. Teremos o choro que não é choro, o abraço que não é abraço. Porque as duas vão chorar, as duas vão abraçar, mas as duas não continuarão, somente uma, Ruth. E assim perceberemos que a salvação é uma atitude de perseverança, de fé. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Ruth, além de estar no caminho, diz o texto que ela se apegou. A salvação depende de nós nos apegar, de nós estarmos ligados, de não abandonar a verdade, a fé, a Cristo. Amém? É aonde há uma terra prometida, da qual Deus é o único Senhor, da qual há um só povo, uma só nacionalidade, da qual eu me renego a mim mesmo, saio da terra dos meus pais,
como Abraão recebeu a ordem de Deus: sai do meio da tua parentela, sai Orfa, sai Ruth, porque eu tenho uma terra que já preparei para vocês. Mas Ruth se apegou. Orfa, ela até disse que ia, mas o espírito de incredulidade bateu no coração e ela desiste de voltar para a terra dos seus pais, para a terra dos seus deuses, para a casa da sua mãe. Deve ter pensado: Noemi, já viúva, não tem provisão, vai voltar para a sua terra ainda no período da fome. Eu não quero morrer, sou jovem. Ruth também era jovem, mas acreditava no Deus de Noemi. Ruth disse o seguinte: o teu Deus é o meu Deus, não depende da circunstância. Onde tu morrerás, eu morrerei. Onde tu for sepultado, eu serei sepultado. E o teu povo é o meu povo. Não como disse Jacó. Jacó era aquele que estava em cima do muro. Quando ele disse: se o Senhor me der pão para me comer, se o Senhor me der vestimenta para me vestir, tu serás o meu Deus, tu serás o meu Deus. Não, Ruth foi decidida: és no presente e não no futuro será. Porque essa Ruth é mais valiosa do que 7 filhos. Ela é o tesouro escondido. Glória a Deus. E o que é que vai acontecer, meus irmãos? No caminho da volta, a órfã não se apegará, falta de sinceridade, e ela vai voltar. Então, anote aí: órfã é tipo daqueles que desistem e voltam para o mundo. O mundo dos seus deuses, o mundo das concupiscências, dos desejos carnais, o mundo das novelas, dos filmes, dos rock and rolls, dos malefícios deste mundo. Então, órfã volta exatamente como aquele que estava já batizado nas águas, participando da ceia do Senhor, no caminho, volta do caminho, ele volta ao mundo, ele volta, ele regressa. E em meio às provas, ela perderá exatamente o que vai acontecer lá na frente, onde Boaz vai remir tanto as terras de Noemi como a própria Ruth. Órfã não terá o direito e garantia, porque voltou de uma terra prometida, da qual o Senhor garantiu que reinará conosco na eternidade. Ela perdeu a grande chance. Ela estava nas suas mãos a decisão. E a salvação é fruto de uma decisão e de uma atitude sincera. Ela disse que ia e não foi. Então, Orfa voltou aos seus deuses. Ela tinha que negar a si mesma, isto é, negar os seus deuses. Ela tinha que fazer como Noemi: uma só fé, um só Senhor, um só povo, uma só nacionalidade, uma só salvação. Amém? Então, veja que ela tinha uma sogra e era a mesma sogra de Ruth. Então, caminhando para o único Deus, para a única terra, para o único escape. Qual é o escape? Caminhar e chegar até o fim da carreira. Deus estava no controle. Deus percebeu que no meio do caminho, uma voltou e a outra prosseguiu. A salvação depende daqueles que prosseguem. Depende daqueles que vão adiante. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ruth também foi colocado à prova. Disse Noemi: volte, filha minha. E Ruth, decidida: não me insista. Eu vou até o fim da carreira. Porque temos o início da salvação e o fim da nossa fé. O começo da cega, ela começou a cegar. Aleluia! Porque ela estava na salvação, no caminho,
e receber o galardão. Então, esta é a nossa grande oportunidade de ter um futuro, quando nós sabemos abraçar, na oportunidade, escolher o sucesso. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Amém? Isso é importante. Por quê? Porque nós vamos de encontro a Boaz. E Boaz é pouco falado, mas ele na genealogia é pai de Obed, Obed pai de Jessé, Jessé pai de Davi. Então quem vai ser falado? Davi. Quem vai ser falado? Jesus. E quando nós falamos de Jesus como Salvador, como Senhor, como aquele que resgata, nos comprou, o nome de Boaz é lembrado. Porque o livro de Ruth está contido todo o processo redentivo da nossa salvação. Porque se não fosse Boaz como resgatador de Ruth, como resgatador da terra, não teríamos uma história linda para contar daquele que nasceria de Boaz. Boaz, Obed, Obed, Jessé, Jessé, Davi, Davi, Jesus. Orfa perdeu exatamente o privilégio de estar no reino de Deus. O livro de Ruth, Deus revela toda a genealogia no final do capítulo 4, para mostrar o nascimento de Jesus, conforme Lucas 1:1, de que Jesus é da geração de Davi, para mostrar que Jesus vai nascer rei direto de Davi. Então veja o livro de Ruth também, mostrando exatamente o resgate, através do parente remidor. Que o parente remidor é uma doutrina bíblica, desde Levítico 25, mostrando exatamente o Cristo que resgataria o homem e a terra. O livro de Ruth está contido nele, o livro do Apocalipse, aonde nós vamos ver o pai e o filho sentados no trono. O pai à direita e o filho junto com o pai, sendo os dois resgatadores principais. E nós vamos ver nessa história, dentro da nossa aula extra, exatamente o fulano que aparece no livro de Ruth e Boaz, levando o caso da remissão de Ruth da terra para o fulano. Existem grandes revelações nesse texto. E nós vamos começar a aula agora, mostrando essas revelações em Ruth. Mostrando ela como tesouro escondido. Mostrando ela que vale mais do que 7 filhos. Mostrando Boaz com um fulano de tal, que a Bíblia é maravilhosa. Por que que a Bíblia é maravilhosa? Porque ela é a fonte inesgotável. Porque a Bíblia não coloca o nome do fulano. E esse fulano não é outro, senão o pai. E nós vamos ver na aula extra todo esse processo de redenção. E Ruth, a igreja que foi salva por Boaz. Amém? É importante essa aula, meus irmãos. Esta aula é espiritual. Esta aula é uma aula especial. É preciso você entender todo o processo da redenção, de Levítico 25 até o Calvário. Dentro do livro de Ruth, não perca esta aula aqui no Zap. Vou anotar aqui o nosso Zap. Zap 85-DDD 991 28 12 60. Ok? 85-DDD 991 28 12 60. Entre aqui, nós vamos fazer nova aula, continuando o assunto. Esse assunto é bom. Você vai amar. Continuar a amar. É a palavra de Deus em nossos corações. Não tem valor. É pérola. Vale mais do que rubi. Deus abençoe e Deus te guarde. Não esqueça também do nosso Pix. Ajude com qualquer valor. Recebe todas as aulas do trimestre. Que Deus abençoe e te guarde. Amém.